Bom dia a todos e a todas. Bom, eu sou a Veridiana, do Intervozes. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui e poder conversar com vocês, debater esse tema. O Intervozes é um coletivo de comunicadores, alguns advogados, como é o meu caso, e que, desde 2003, vem discutindo o desafio da garantia do direito à comunicação no Brasil. E, sem dúvida, não é possível falar de garantia do direito à comunicação no país sem tratar dos desafios ligados não só ao acesso à internet, mas tudo depois que a gente resolve essa primeira parte do acesso, né? Bom, eu vim aqui para falar um pouco do cenário atual e dos desafios com dados ligados ao acesso no Brasil. E, realmente, quando a gente vê aí as metas nos países em que tem essa tecnologia mais desenvolvida, é quase como se a gente fosse para um universo paralelo, né? Singapura com 1 gigabit por segundo nas escolas, em 2015 é algo que, vamos ver se um dia a gente consegue chegar lá. Com relação ao cenário geral de acesso à internet no Brasil, a gente busca muito a verificação de conexão nos domicílios, né? Por quê? Porque tem uma certa euforia com os acessos móveis, mas eu vou falar mais para frente porque que a gente tem que olhar com cuidado para essas estatísticas, essas grandes estatísticas que são divulgadas também. Então, ainda não foi divulgado uma nova pesquisa da TIC Domicílios, que é uma pesquisa realizada pelo Departamento de Estatísticas ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. A última diz respeito ao final de 2013 e começo de 2014. E, em breve, eles vão divulgar a nova versão. Mas, com base nessa última pesquisa que foi divulgada, 56% dos domicílios brasileiros ainda estão desconectados, né? Então, a gente pode dizer que nem metade do Brasil hoje ainda nem metade das casas brasileiras hoje estão conectadas. E aí, essa desigualdade, ela se aprofunda ainda mais quando a gente olha os detalhes, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma diferença entre área urbana e área rural, 48% dos domicílios na área urbana estão conectados, mas na área rural, apenas 15%, com relação a essa pesquisa, né? Se a gente olha a diferença regional, também impacta. 51% dos domicílios no Sul e Sudeste, então a gente pode dizer que no Sul e Sudeste brasileiro, a metade das casas brasileiras no Sul e Sudeste estão conectadas. Mas, se a gente olha para o Nordeste, 30%, se a gente olha para o Norte, 26%. E, na minha opinião, assim, o dado mais avassalador nesse sentido da desigualdade se dá quando essa pesquisa faz um recorte por classe, as classes socioeconômicas, né? Enquanto 98% das casas de classe A estão conectadas, só 8% das classes D e E, das casas das classes D e E estão conectadas. E, com relação à velocidade, até que tem uma proporção interessante, mas a maior parte, quase 50% dessas conexões vão até 2 megabits por segundo. E é interessante a gente saber que isso são os planos contratados, né? Mas a gente tem uma variação de velocidade em relação ao que, de fato, chega até a casa das pessoas. Essa variação de velocidade ela é regulada. A Anatel fez uma regulação há alguns anos atrás, e hoje já tiveram algumas metas que foram aumentando o que deveria ser entregue pelas operadoras. Hoje a gente está na situação, na última parte dessas metas, em que tem que chegar na casa das pessoas, no mínimo, 40% da velocidade contratada e, na média do mês, 80% da velocidade contratada. Isso é o que a Anatel exige hoje e não há previsão, pelo menos que a gente tenha conhecimento, de ampliar essas metas, de tornar essa obrigação mais exigente, embora o Marco Civil da Internet, uma lei aprovada em 2014, depois de muito trabalho no Congresso Nacional, garanta como um dos direitos do usuário a garantia da velocidade contratada. Então, é interessante pensar como compatibilizar essas duas coisas agora. E aí, quando a gente olha os tipos de conexão que as pessoas têm, nessa pesquisa TIC Domicílios,
de 2013, ainda tem 10% desses domicílios, que são considerados como domicílios conectados, com acesso discado, não banda larga, ou seja, aquele acesso do início da internet aqui no Brasil, que tem aquele barulhinho lá para conectar e tal. Mas, claro, a maior parte é banda larga fixa, que é considerada na pesquisa, né? E quais são as possibilidades, as formas de se conectar com banda larga fixa nesses domicílios ou nos lugares de trabalho, enfim, tem algumas tecnologias. Durante a maior parte do tempo, agora ela já não é mais a majoritária, mas o principal meio, até pouco tempo atrás, era via as redes de telefonia fixa mesmo, os pares de cobre, que a gente chama de ADSL. Até porque, também, durante muito tempo, essa rede era o que estava mais instalada no país, e as concessionárias de telefonia fixa, elas também passaram a prestar o serviço de acesso à internet, de banda larga, podemos dizer assim, e a grande parte da conexão era feita por meio dessas redes de telefonia fixa. Hoje, a gente tem mais de 30% desses acessos por cabo, que aí são as operadoras de televisão por assinatura, que também passam a conexão de dados pelo cabo. Embora, na proporção hoje, a maior parte dos domicílios, pelo menos da pesquisa, né, estejam conectados por cabo, é interessante comentar que as operadoras de cabo terminam por investir nos lugares que têm interesse econômico, né? Onde não há interesse econômico, a gente acaba tendo mais as operadoras de ADSL mesmo, porque são as concessionárias de telefonia fixa que, por obrigações da concessão de telefonia fixa, tiveram que levar a rede em lugares mais longe, onde não tem interesse econômico. Agora, não quer dizer, e a gente vai ver mais para frente, que o fato de ela, como concessionária de telefonia fixa, ter tido que levar a rede em algum lugar, ela também tenha obrigatoriamente que prestar o serviço de banda larga naquele lugar, né? Isso faz muita diferença. Bom, e aí alguns números menores com rádio e satélite. A fibra ótica nem aparece na TIC, domicílios. E a gente vê aqui, toda vez que se coloca os investimentos nas escolas com internet de alta velocidade, sempre envolve investimento em fibra ótica. E esse é um grande gargalo para o acesso à internet em alta velocidade com qualidade, né? E a TIC também considera como conexão domiciliar, essa pesquisa, as conexões por modem 3G. Não a conexão no celular, mas a conexão naquele aparelhinho lá que você pluga no seu computador. A conexão no celular já é mais complicada. Eles não consideram que pessoas que tenham planos de dados no celular dentro de um domicílio seja um domicílio conectado, tá? Embora eles considerem, eles coloquem na pesquisa a porcentagem de pessoas que têm conexões de celular dentro da pesquisa. E também não é uma porcentagem tão alta. Agora, qual é a questão das conexões pelo celular? Que sempre tem estatísticas efusivas, mais de 100 milhões de acessos no Brasil com banda larga, sendo que grande parte desses milhões de acessos em banda larga considerados são conexões pelo smartphone. Primeiro é como essa estatística é realizada, né? A gente tem hoje quase 80% da base de celulares voz no Brasil, 70, quase 80, são planos pré-pagos. Então, mesmo nos planos de voz, não estou falando nem de internet, estou falando dos planos de voz, são pré-pagos. Em geral, nesses planos pré-pagos, tem pré-ativado um plano de dados, um pacote de dados, que você paga, sei lá, R$1 no dia que você usa, né? E tem uma franquia baixa, bem baixa por esse dia, 10 megabytes ou 5 megabytes por dia. E esses planos todos são considerados acessos à banda larga no Brasil. Agora, a utilização desses planos ela é muito reduzida, né? Porque a franquia é baixa, porque a gente sabe também que tem muita instabilidade de conexão, problema de falta de sinal. Quem tem a oportunidade de ter um acesso à banda larga fixa e um acesso à banda larga no celular 3G, que é a maior parte, sabe a diferença. Sabe o que é, sabe como seria ter como principal acesso à internet só o celular. A utilização é muito mais reduzida, principalmente
pelas questões técnicas de instabilidade de rede, falta de sinal, e pelas baixas franquias de dados, que muitas vezes o consumidor nem sabe que ele comprou um plano com franquia, porque a desinformação impera nos planos de serviços de telecomunicações. Mas aqueles MB que você contrata quando contrata o seu plano de celular, é uma limitação na utilização de dados. Muitas vezes tem planos em que algumas coisas não descontam da franquia, como Facebook, WhatsApp, isso também é uma questão, mas, tirando isso, tudo que você faz na internet vai consumir esses dados. E quando a franquia é baixa, aí, em pouco tempo, ou a sua velocidade é reduzida, ou agora o que elas estão fazendo com os planos pré-pagos, que elas já mudaram, né? Sendo que é a maior base, mais de 70% da base é pré-paga, eles cortam a conexão. Então, é essa questão da banda larga móvel. E aí, hoje, a gente tem algumas coisas interessantes em termos regulatórios. Então, falei aí as principais questões de dados de acesso, como que são as principais formas de acesso também às redes. E aí, qual é a regulação que a gente tem? O Marco Civil da Internet ele foi muito importante para vários aspectos ligados, várias garantias de direitos após o acesso, né? Ele não trata tanto de acesso, mas tem alguns artigos importantes. Ele, por exemplo, reconhece que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Ele também estabelece como um dos objetivos das políticas de acesso do governo brasileiro, ou da utilização, do desenvolvimento de políticas relacionadas à internet, a garantia do direito de acesso à internet por todos. Esses dois elementos, eles trazem duas questões importantes. Uma, o reconhecimento de que esse serviço é essencial. Outra, a avaliação de que, como ele é essencial, ele precisa ser garantido a todos. Só que tem uma incompatibilidade entre o que o Marco Civil reconhece com a maneira como o serviço de telecomunicações ligado ao acesso à internet no Brasil é prestado. Em relação à escola, antes de eu entrar nessa discussão regulatória, é interessante dizer que, no final do Marco Civil, ele estabelece algumas diretrizes para os governos, em todas as esferas federativas, para políticas de desenvolvimento para a internet. E tem um artigo específico para a escola, que seria interessante que a gente soubesse aqui, né, tivesse em vista, até para poder cobrar. Então, o artigo 26 da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, diz o seguinte: o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. E é claro que ele garante também uma outra coisa muito importante, que é a neutralidade da rede, que é a garantia de que não haja discriminação nos pacotes de dados que trafegam da rede, bloqueando alguns conteúdos, ou fazendo com que alguns sites sejam acessados com mais rapidez do que outros. Isso tem relação com o que a gente viu no vídeo há pouco, de permitir que não só as escolas, mas todas as pessoas possam se conectar a qualquer outro ponto do mundo, sem ingerências, interferências de quem garante esse acesso, de quem oferta esse acesso. E aí, como eu ia dizendo, existe uma incompatibilidade do que foi garantido no Marco Civil em relação ao que tem como a banda larga hoje é regulada no Brasil. A Lei Geral de Telecomunicações, ela divide a prestação de serviços de telecomunicações em dois regimes. Um é o regime privado, outro é o regime público. No regime privado, não há muitas obrigações em termos de levar o serviço aos lugares ou controle tarifário pelo poder público. Ele garante a livre concorrência, ele garante a competição, né? E, claro, tem os regulamentos da Anatel que estabelecem aí garantias para os consumidores na prestação desses serviços. Mas o regime público, ele tem obrigações de universalização, ou seja, o poder público estabelece metas para que os serviços cheguem em determinados lugares a partir de um calendário estabelecido, e tem a possibilidade de o poder público garantir que esse serviço seja barato, porque não adianta ele chegar nos lugares, ele tem que ser acessado pelas pessoas, as pessoas têm que ter condição de comprar, de adquirir, além de terem obrigações de acesso público gratuito, né? E também a avaliação de que a infraestrutura da prestação desse serviço, sendo um serviço tão importante,
ela tem um ônus de interesse público e não é simplesmente uma infraestrutura que fica sob a administração privada sem maiores interesses públicos envolvidos nessa rede. E a LGT diz que nenhum serviço, a LGT é a Lei Geral de Serviços, a Lei Geral de Telecomunicações, nenhum serviço que seja considerado essencial pode ser prestado unicamente em regime privado. Ela diz isso claramente. Mas, embora o Marco Civil garanta, né, ou reconheça a essencialidade do acesso à internet, hoje, no Brasil, a banda larga ela é prestada unicamente em regime privado. E isso a gente pode discutir, enfim, aqui, mas tem algumas implicações importantes em relação aos problemas que a gente verifica hoje, né? Embora a gente tenha algumas metas, na banda larga móvel, o poder público consegue estabelecer algumas metas, porque quando ele, para prestar serviço de celular e de internet no celular e no modem, é preciso fazer leilão de pedaços do espectro de radiofrequências. E aí, quando são feitos esses leilões dessas faixas, o poder público consegue, no edital, colocar essas obrigações. Mas, na banda larga fixa, a operadora investe onde ela tem interesse, a não ser por uma exceção, ou algumas exceções que estão ligadas ao fato de que o serviço de telefonia fixa, que é uma rede em que muitas operadoras prestam banda larga, esse sim é prestado em regime público. Então, o governo federal, por meio dessa possibilidade, estabeleceu algumas metas ligadas à banda larga fixa, mas porque tem operadoras que são tanto concessionárias de telefonia fixa, e aí tem obrigação de universalização, de modicidade tarifária, etc., né? Mas também são autorizadas de banda larga. E aí a gente tem algumas questões ligadas a isso. A primeira delas, bem geral, é o Plano Nacional de Banda Larga, que foi lançado em maio de 2010 e que foi negociado justamente no contexto da renovação dos contratos de concessão de telefonia fixa. E aí, uma das principais obrigações do Plano Nacional de Banda Larga era a oferta de um plano de banda larga popular, de 1 megabit por segundo por R$ 35. Mas, na nossa avaliação, do Intervozes, de outras entidades que fazem parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu, que, se vocês quiserem conhecer, podem buscar, esses planos ficavam um pouco aquém do que era necessário em relação ao acesso, tanto pela baixa velocidade, quanto por haver franquias de dados muito baixas também nesses planos. Também por meio dessa junção das operadoras de telefonia fixa e, ao mesmo tempo, são as que prestam serviço de banda larga, o poder público fez com que essas operadoras investissem uma parte importante, da infraestrutura de rede, que chama backhaul. É uma parte importante da infraestrutura de rede de banda larga, com obrigações para que fossem instalados nos municípios. E aí, só para terminar, que meu tempo já acabou, tem o programa Banda Larga nas escolas. Tem algumas iniciativas, a pessoa que vai passar aqui, que vai me suceder aqui do Ministério das Comunicações vai poder falar disso melhor, mas entre as iniciativas do governo federal relacionadas à conexão das escolas, tem o GESAC, o PROINFO, o programa Banda Larga nas escolas, ele também foi negociado com as concessionárias de telefonia fixa que prestavam banda larga. E as metas deles são um pouco diferentes das que a gente viu no caso dos Estados Unidos, né? A ideia era que, até 2025, todas as escolas públicas urbanas fossem conectadas com banda larga. Até 2010, com 2 megabits por segundo, só que não é 2 megabits por segundo no computador que o aluno está usando. É 2 megabits por segundo para a escola inteira, né? Depois de 2010, essas metas seriam revistas semestralmente, mas o cenário que a gente tem no final de 2013, com a fiscalização que foi feita, é que mais de 80% das escolas públicas urbanas estão conectadas com 2 megabits por segundo. Escolas públicas urbanas. Para as escolas públicas rurais, isso foi estabelecida uma obrigação em 2012, e aí as conexões são muito mais baixas, né? 256 kbps até o final de 2015 e 1 megabit por segundo até o final de 2017. Então, na nossa avaliação, é importante não só, para concluir, né? É importante não só que tenha uma garantia de acesso alto,
não só para que as escolas possam acessar a informação, mas para que elas possam produzir informação. E muito do que foi dito aqui, que essas políticas sejam feitas de maneira integrada, não só para garantir o acesso, mas para discutir o que fazer com esse acesso, né? E não só que esse acesso e os computadores fiquem focados num laboratório de informática que às vezes nem está aberto, ou que você vai lá só para aprender a mexer no computador, e não pensando uma maneira integrada de usar a internet e o acesso às tecnologias para todo o conhecimento que está sendo estabelecido naquela escola.